Seja bem-vindo a mais um programa Empreendedorismo Hoje, e com um tema muito interessante para você, afinal você merece esse presente, já que setembro é o mês do profissional da administração. Vamos falar muito sobre administração, sobre empreendedorismo e sobre contabilidade. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o administrador Emerson Pool, que é coordenador da Comissão Especial de Empreendedorismo e Inovação aqui do CRA-RJ, e a Patrícia Rebel, que é contadora delegada do Conselho Regional de Contabilidade lá em Niterói e empresária. Tudo bem, Emerson? Tudo bom, Patrícia? É um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Tudo bem, Érica? Muito obrigado pelo convite aí. Patrícia, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, né, de falar desse tema empreendedorismo. Além de eu ser uma empresária contábil, né, eu tenho um escritório de contabilidade aqui em Niterói. Sou delegada também do CRC, como você falou. Eu tenho um projeto que é um projeto muito bacana, que eu faço parte do instituto, que se chama Instituto Mulheres que Contam, que é exatamente isso: ajudar outras mulheres empreendedoras. Então, é um assunto que eu gosto muito e que eu fico muito feliz em contribuir um cadinho com vocês. Ai, que coisa boa! Muito bacana isso. Bom, então vamos começar. Emerson, começa fazendo para a gente essa ligação, né? Essa interdisciplinaridade entre empreendedorismo e contabilidade, a importância disso para todo mundo que está nos assistindo. Perfeito, Érica. Uma das preocupações nossa na Comissão de Empreendedorismo é justamente estarmos trazendo para o público em geral que está iniciando, né, uma startup, está criando o seu novo empreendimento, a sua nova empresa, que ele tenha conhecimentos necessários para não cair em armadilhas como empréstimos, abertura de empresas numa modalidade errada, a qual ele necessita, errar na sua previsão financeira para tributos, impostos, categorias que ele venha a trabalhar, se é venda, se é consultoria, se seria comércio, né? O contexto da empresa dele. E dessa forma, a gente entende que a contabilidade é a nossa disciplina parceira da administração, que traz todo esse subsídio de como estruturar uma empresa desde o início, né? Fazendo algumas perguntas que identificam qual é o mercado de atuação, quais os cuidados que a gente deve ter durante a abertura da empresa. Independente de ser uma startup ou um novo empreendimento, ela é uma pessoa jurídica, é um empreendimento, né, que tem uma forma controlada e regulada por lei. E por isso a gente gostaria de ouvir da Patrícia hoje, né, como seria essa chegada do empreendedor a um escritório de contabilidade, até o profissional de contabilidade para a abertura da sua nova empresa. Legal, Emerson. Eu acho que quando existe um empreendedor, um empresário que começa a pensar no seu novo negócio, é essencial essa parceria com um profissional contábil. Eu acho que o profissional contábil ele vai desde a parte burocrática, que é o que você falou, a abertura do CNPJ, né, o alvará, que não tem jeito, essa parte é necessário, até a parte mais estratégica do negócio. Você sentar com o empresário e avaliar qual é o mercado, você ver, sentar para ver um plano estratégico, um plano orçamentário. Então, eu acho que abrange da parte mesmo, aquela parte burocrática, até a parte mais estratégica do negócio, que é super importante. Né? E é o que você falou, assim, a abertura de um CNPJ para uma startup, para uma empresa de serviço, para uma empresa de comércio, ela é basicamente igual para tudo. Lógico, né, que a gente vai ter algumas coisas mais específicas para uma ou para outra. Por exemplo, uma empresa de comércio tem a obrigatoriedade de ter uma inscrição estadual, enquanto uma empresa de serviço não precisa. Isso na parte burocrática. Então, assim, mas é basicamente igual para todo mundo, né, a abertura de um CNPJ. Obrigado, Patrícia. É bem isso aí que a gente espera, né? Que as pessoas entendam essa diferença e possam dar início, né, no seu planejamento empresarial a partir das respostas aí dos contadores. Eu também acho que a Érica tinha alguma pergunta a realizar. Isso, é basicamente nessa mesma linha, né, Patrícia? Porque, assim, muitos empreendedores, às vezes falam assim, eu estou no início, eu não preciso disso, não.
só vou precisar disso lá na frente. Mas não é bem assim, né? Eu queria que você explicasse a importância de ter, desde sempre, essa proximidade com a contabilidade profissional, a fim de desenvolver mesmo o seu trabalho, o seu planejamento. Exatamente, Érica, assim, eu acho que quando a gente começa bem, a gente já começa de uma maneira estruturada, de uma maneira pensada, não é porque eu ainda estou começando que eu não preciso, por exemplo, de um planejamento estratégico, né? Não é porque, muito pelo contrário, eu acho que quando a gente começa uma empresa e a crescer dessa maneira, eu acho que a probabilidade de o negócio dar certo é muito maior do que você simplesmente abrir um negócio sem pensar, sem estruturar ele, né? Eu acho que assim, quando você vai abrir, quando você pensa em abrir um negócio, você tem que ficar muito bem alinhada com o seu contador, assim, você tem que avaliar várias coisas, né? Qual é o tipo de atividade que você vai exercer, qual é a natureza jurídica, qual é o tipo societário, qual é o porte da empresa, qual é o tipo de tributação. Então, assim, isso tudo vai formar a base contábil e jurídica da empresa. Então, isso é muito importante para o empreendedor, para o empresário pensar nisso, porque a partir disso, né, que a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, a partir disso que a gente realmente vai conseguir estruturar bem o negócio, né? Eu tenho um dado aqui da Juscerja que no primeiro trimestre de 2021, 14.938 novas empresas foram criadas no estado do Rio de Janeiro. E isso, em relação em 2020, foi um aumento de 40%. Então, assim, você vê que mesmo na pandemia, né, mesmo na situação que a gente está, as empresas estão crescendo, as empresas estão surgindo, né? E lógico, assim, tem que surgir de uma maneira estruturada para a gente poder dar andamento, né? Para não morrer, né? Como a gente diz. O Brasil sempre teve essa característica, né, de abrir muitas empresas e a maioria delas não ir para frente. Isso se deve também a esse mau planejamento contábil, Patrícia? Você acredita que é um dos fatores? Eu acredito sim, Érica. Eu acho que é uma falta de planejamento contábil, uma falta de gestão, né, do empresário, de visão. Eu acho que é uma falta de alinhamento também entre os profissionais que são competentes para poder ajudar o empresário nesse início. Início, logicamente, no desenvolvimento, né, da empresa. Concorda, Emerson? Sua visão como um gestor, como um administrador, por aí, é nesse mesmo caminho? Exatamente, Érica. Sempre observamos o planejamento estratégico da empresa como uma ferramenta que precisa ser seguida. Ele não é só um documento emitido para ficar, né, guardado ou arquivado em algum local lá do seu escritório ou da sua empresa. A partir dele, você vai buscar como maximizar o seu lucro, né, e como diminuir os seus custos. Então, tem muitas tributações que incidem, né, perdão, entre estados, entre cidades, e isso deve compor o seu planejamento estratégico. Se eu vou comprar mais de um estado ou menos de outro, existem créditos tributários e impostos que são de um estado para o outro, e quem colabora para essa tributação toda ser favorável para a empresa é a contabilidade. Né, Patrícia? Essa é a relação que a gente deve pensar sobre o planejamento estratégico. Não, é verdade. E assim, eu acho que quando você vai abrir uma empresa, você tem que seguir, né, alguns passos, assim, você tem que conhecer algumas coisas. Por exemplo, vamos abrir uma empresa. Ok, qual é o tipo de sociedade que eu quero? Né? Ah, não, eu sou um autônomo e só quero regularizar o meu negócio pequenininho para conhecer. Então, tá, então eu posso ser MEI, né? A minha atividade, ela pode ser enquadrada como MEI, porque o MEI é muito restrito, né? Para algumas atividades de faturamento. Até mês passado, o faturamento era até 81 mil. Existe um projeto de lei agora aumentando para 130 mil, que você pode registrar 2 funcionários. Então, não, eu não posso ser MEI. Então tá, então vamos, qual é o outro tipo societário que existe de acordo com a minha expectativa, né, de faturamento, que isso tudo entra no planejamento orçamentário, no planejamento que a gente tem que fazer antes da gente abrir uma empresa.
qual é a projeção do meu faturamento? Eu tenho sócio, eu não tenho sócio? Então, eu vou ser uma limitada. Eu vou ser uma limitada unipessoal, que é só com um sócio, ou vou ser uma limitada com 2 sócios. O que é ser uma empresa limitada? Uma empresa limitada é que a responsabilidade dos sócios é limitada ao capital social, ou seja, ele não responde com os bens próprios, né, em relação a obrigações das empresas. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, vamos definir, vou abrir uma empresa, qual é o tipo de sociedade, né? Qual é a partir daí? Ah, nós definimos sim o tipo de sociedade. Então, agora a gente vai ver qual é o porte da empresa. Microempresa, que é a empresa com faturamento até 360 mil. Empresa de pequeno porte, faturamento de 360 a 4 milhões e 800. Então, assim, tudo parte, é o que a Emerson falou, parte você faz para você usa esse planejamento para você poder desenvolver o seu negócio. Perfeito, muito obrigado, Patrícia. É bem essa linha mesmo que nós imaginávamos, né, Érica? É verdade. E eu acho que você deve receber muito essa dúvida, né, Patrícia? Que tipo de empresa que eu vou abrir? Né? De repente, porque a gente tem um inconsciente coletivo do abrir empresa, né? É uma coisa, né? Uma coisa ali concreta. Mas qual a empresa? Faz parte do trabalho do contador profissional, desse profissional que vai andar ali junto com o empreendedor, orientar de forma correta qual tipo de empresa, onde vai abrir, se como o Emerson falou, tem a questão dos tributos das cidades, numa cidade tem tributos sobre X, outro sobre Y, faz parte do trabalho do contador profissional essa orientação direta? Claro, com certeza, completamente. Eu acho que, assim, essa parte que o Emerson falou entra muito no que a gente também vai falar daqui a pouquinho do planejamento tributário, né? Então, assim, eu tenho uma empresa, qual é minha atividade? Ah, é um comércio. Então, eu tenho que estar, logisticamente, para mim, é melhor financeiramente e estar no estado de São Paulo, porque lá a tributação para o meu produto é menor. Então, assim, e essa aí, voltando, né, o que eu falei, assim, quando a gente abre uma empresa, vamos primeiro definir qual é o tipo de sociedade. Então, assim, qual é a atividade principal? Para eu saber aonde eu vou abrir, o que eu vou fazer, se eu tenho essa opção. Então, o papel do profissional contábil nesse momento é fundamental, com certeza. Legal. Legal. Bom, a gente falou aqui sobre a escolha, né, da empresa, mas existem outros cuidados que são necessários na abertura dessas empresas. Dá uma dica, Patrícia, do que o empreendedor precisa ficar atento, precisa ficar ligado ao abrir uma empresa? Eu acho, eu acho que definindo o tipo da sociedade, que foi o que a gente falou, né, entre MEI, limitada com 2 sócios, limitada no pessoal. Antigamente tinha a Eireli, né, mas que foi até extinta esse mês de agosto, porque a Eireli ela tinha um problema, né, um dificultor que você tinha que ter no mínimo 100 salários mínimos de capital social, e às vezes isso dificultava porque a pessoa física tinha que comprovar isso, né, de ter esse valor na pessoa física. Então, esse mês de agosto tem a lei 14.195 extinguindo as EIRELIs e automaticamente elas estão passando a ser unipessoais, né? Então, assim, definindo o tipo de sociedade, eu vou ser MEI, vou ser unipessoal, vou ser limitada com 2 sócios, definindo o porte da empresa, que foi o que a gente falou um pouquinho, microempresa, empresas de pequeno porte ou empresas de grande porte. Então tá, definimos tudo. E agora vamos definir o capital social, né? Então a gente tem que entender um pouquinho o que é o capital social, né? O capital social nada mais é que o investimento inicial no negócio, podendo ser em dinheiro ou em bens. E depois que a Eireli se extinguiu, a gente não tem mais obrigatoriedade de valores para o capital social. Então, esse é um terceiro ponto importante, né? Qual é o capital social da minha empresa? E a partir daí, a gente definir o tipo de tributação. Isso é muito importante. O tipo de tributação, a gente definindo isso uma vez, ele vai obrigatoriamente vai manter isso pelo resto do ano. Então, assim, em janeiro de 2021, eu defini que a minha empresa, de acordo com o faturamento, de acordo com a atividade, ela vai ser lucro presumido. Paguei o primeiro imposto referente
ao meu faturamento em cima do lucro presumido. Esse tipo de tributação vai se manter ao longo de todo o ano. Então, assim, isso é muito importante, essa avaliação de qual tipo de tributação da sua empresa. A gente, no Brasil, basicamente, a gente tem 3 tipos de tributários. A gente tem o Simples Nacional, que é aquele que você paga com uma guia única, que o faturamento pode ser até 4.800.000, e o percentual de faturamento aí vai depender muito da atividade que você né? Porque no Simples a gente tem 5 anexos. Então, dependendo da atividade, você vai cair num anexo e dependendo do seu faturamento, vai encaminhar para a alíquota que você vai pagar, a alíquota efetiva. A gente tem o lucro presumido, que é a margem de lucro para calcular, a legislação definiu uma margem de lucro para calcular a tributação, e são empresas com faturamento até 78 milhões. E tem as empresas de lucro real, que são as empresas com faturamento superior a 78 milhões. Então, assim, é muito importante você definir nesse início, qual vai ser o seu tipo de tributação. Muito importante isso aí. Realmente, eu tenho até uma dúvida, né? A gente falou sobre composição societária da empresa, a gente falou sobre aspectos tributários. Agora, sim, na prática, né, Patrícia, qual é o documento que é gerado a partir do momento que você decide abrir uma empresa? É um contrato? O que é esse documento que eu vou apresentar, né, que comprove o meu CNPJ inscrito, aberto? Como é esse trâmite assim na prática, né, em alguns poucos documentos aí que a gente precisa entender? Quando a gente abre uma empresa, o primeiro passo é a gente registrar o contrato social ou na junta comercial ou no cartório, né? Normalmente na junta comercial. Hoje em dia está muito rápido. A junta comercial, depois dessa pandemia, a gente abre uma empresa em um dia. Está um processo muito rápido. A gente abrindo uma empresa, automaticamente da junta comercial já sai com o CNPJ. Tem algumas prefeituras, aqui em Niterói ainda não acontece isso, tá? Nem no Rio. Mas tem algumas prefeituras, como Cabo Frio, Búzios, entre outras, que a prefeitura já tem ai meu Deus, uma parceria com a junta comercial, que hoje em dia, o que acontece aqui em Niterói? Quando a gente registra o contato social na junta, sai da junta já com CNPJ, não sai ainda com alvará. A gente tem que depois dar entrada na prefeitura de Niterói o alvará. Só que tem algumas prefeituras que já têm convênio com a junta comercial, que sai tudo de uma vez na junta comercial. Sai o contrato registrado, sai o CNPJ e sai o alvará. Lógico, dependendo do tipo de atividade, né? Que são aquelas atividades que não precisa de, por exemplo, de bombeiro, de vigilância sanitária, uma empresa de serviço, por exemplo. Então já sai tudo automatizado da junta comercial. Então, esses basicamente são os documentos, né, que a gente precisa. É o contrato social registrado, o CNPJ, que automaticamente já sai junto com o contrato, e o alvará. Legal, isso é importante para o empreendedor que está participando de um edital de fomento, que se inscreveu, né, se aplicou uma startup, ele já pode ter um horizonte de pelo menos um dia de tempo de abertura de uma empresa aí hoje, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro e Niterói. É verdade, é verdade. Muito bom. A gente falou aqui sobre a questão do planejamento tributário, né? Da importância do planejamento tributário logo no início, né? Na abertura da empresa. Patrícia, o planejamento tributário ele é uma coisa estática, porque você falou assim, você falou que dura o ano todo, né? Você vai ter que pagar aquele valor o ano todo. O empreendedor muitas vezes vai se perguntar: e se aumentar o meu lucro? E se diminuir o meu lucro? Aconteceu uma nova pandemia, né? Que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Existe essa mobilidade? Também faz parte da atuação do contador profissional orientar nessa mobilidade? Sim, não é estático, é muito pelo contrário. Existem várias formas da gente fazer o planejamento tributário. E isso é uma coisa muito bacana que o contador, ele tem contadores que são especializados, né, em planejamento tributário. Isso é bem bacana. Eu vou dar alguns exemplos assim. Primeiro, a gente tem que entender sobre o planejamento tributário que existem
dois tipos de planejamento tributário, né? Na verdade, é a elisão fiscal e a evasão fiscal. A elisão é pagar menos imposto através de atos lícitos. E a evasão é pagar menos imposto através de atos ilícitos, como omissão de documentos, falta de informação, fraude, enfim. Então, a gente está falando aqui do planejamento tributário através de atos lícitos. Um exemplo, por exemplo, eu tenho uma empresa, um exemplo de planejamento tributário que é a reorganização societária. Eu tenho uma empresa que são 3 empresas do mesmo grupo empresarial. Uma empresa, as 3 de lucro real, tributadas pelo lucro real. Uma empresa dá lucro e as outras 2, por exemplo, prejuízo. Essa empresa que dá lucro, se você faz uma fusão, se você faz uma incorporação, essa empresa que dá lucro, ela pode se aproveitar do prejuízo das 2 outras empresas. Então, isso é um tipo de planejamento tributário, sabe? Um outro exemplo, eu tenho uma empresa que adota o regime de competência, ao invés de adotar o regime de caixa. Só que essa empresa, ela presta serviço para o governo. O que acontece quando uma empresa presta serviço para o governo? Aqui no escritório eu tenho alguns clientes que acontecem isso. Ela emite hoje uma nota fiscal, só que ela só vai receber daqui a 3 meses. Então, ela paga o imposto sem ter recebido o serviço que ela prestou. Então, o que a gente faz? Ao invés de a gente adotar o regime de competência, a gente adota o regime de caixa. O que é o regime de caixa? Ela só vai pagar o tributo na data do recebimento do imposto, independentemente da emissão da nota fiscal. Então, isso é um tipo também de planejamento tributário, e é uma coisa assim, você conhecendo, é o que a gente falou lá no início, né? Você abre uma empresa, você conhecendo a atividade da empresa, conhecendo para quem ela vai prestar o serviço, você já consegue pensar junto com o empreendedor, junto com o empresário, o que pode acontecer com a sua empresa e o que é melhor, qual é a melhor opção para você. Né? Então, assim, mais uma vez, a importância desse alinhamento inicial entre o empresário e o profissional contábil. Muito importante mesmo. Essa decisão, se é por competência ou por fluxo de caixa, realmente assim, faz toda a diferença, pelo menos no ano fiscal, né, de uma empresa, ele pode vir a quebrar uma empresa, pagar tributos sem receber. Exatamente, exatamente. Interessante. Bom, Patrícia, a gente tem visto, a gente ouve muito falar, né, sobre a questão da contabilidade tradicional e da contabilidade virtual, né? Faz uma comparação, faz uma diferenciação para a gente, dizendo quais são os pontos positivos de cada uma delas, prós, contras, para que as pessoas possam, os empreendedores possam entender de uma forma mais clara, né, essa diferença entre essas 2 formas tão importantes de contabilidade? Eu acho que a gente tem que pensar assim, existe a contabilidade online e existe a contabilidade digital. A contabilidade online é aquela contabilidade que é uma plataforma que existe, né, dessas empresas de contabilidade online, em que o empresário ele é o responsável por colocar todas as informações nessa plataforma. Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu contratei essa contabilidade online, o atendimento é todo online, no digital, não tem telefone, não tem, né, presencial, e eu coloco lá o meu extrato bancário, eu classifico as despesas que tem ali no extrato bancário. Então, assim, eu sou a responsável por alimentar o sistema para poder automaticamente gerar, né, as guias, os impostos, as obrigações acessórias. Então, assim, é um tipo de contabilidade que não serve para qualquer porte de empresa, né, não serve para qualquer atividade da empresa, eles nem aceitam certas atividades, né, porque realmente não é o perfil, e que o empresário ele é responsável por 100% das informações que são alimentadas no sistema. Né? E existe a contabilidade digital, que é a contabilidade, por exemplo, de um escritório tradicional, né, e que passou por todo esse processo de transformação digital. Digo assim, até pelo meu caso aqui no meu escritório, né? Meu escritório é um escritório que tem 72 anos, esse ano está fazendo 72 anos. A gente está na 3ª geração. Então, a gente já passou por
milhões de processos, né? E hoje em dia, depois dessa pandemia, que foi o que você falou, Érica, as coisas aceleraram muito, assim, né? Então, a gente passou por um processo de transformação digital para a gente poder se adequar ao que a gente tem hoje. Então, assim, a diferença, basicamente, que eu vejo, assim, no meu escritório para as empresas de contabilidade online, é que aqui o cliente tem acesso a gente, nós fazemos reuniões de alinhamento, a gente faz reunião de planejamento, eu vou até o cliente, a gente tem os números em mãos que a gente consegue discutir, a gente consegue planejar, a gente consegue ver o que está acontecendo. É uma coisa mais... É um atendimento personalizado, vamos dizer assim, né, que a gente tem com o cliente. Então, assim, é um escritório tradicional que hoje é digital, mas que não é uma contabilidade online. É bom, essa definição é muito importante mesmo, principalmente no que tange ao empreendedor que está chegando hoje no mercado, evitar entrar numa plataforma, né, até que ele venha a desconhecer, que ele não conheça esses requisitos de abertura de empresa, de alvará, planejamento tributário, se cadastre e acabe, né, passando 1, 2 anos operando sem saber e ter um prejuízo maior ao final de 2 ou 3 anos aí com processos, com multas a serem pagas, né? Principalmente isso. Sabe o que eu acho? É mesmo assim, eu acho que isso também tudo depende muito do perfil do empresário, do empreendedor, né? Eu acho que se é aquele empreendedor, eu acho que é aquele empresário que tem alguma noção de contabilidade, de administração, né? E que não seja um negócio grande, que seja um negócio pequeno, de repente ele pode até realmente, né, ter o perfil desse tipo de contabilidade. A gente aqui no escritório já recebi 3, 4, 5 clientes que vieram desses escritórios e que falou, olha, eu tentei, mas não é para mim, porque eu não consegui me adequar, eles não me atendem, precisei, por exemplo, de uma certidão, estava com uma pendência e eu não consegui a certidão em tempo hábil, porque a gente não consegue falar com ninguém. Só que tem outras pessoas que, de repente, podem se adequar a esse tipo, que são pessoas que, de repente, já trabalharam com isso em algum lugar e conseguem realmente, né? Então, assim, eu acho que vai muito do perfil de cada pessoa, né? De cada empreendedor e de cada negócio, principalmente, de cada atividade. Então, é uma questão de adequar a sua... Como tudo que a gente está falando aqui, né? É adequar a sua realidade, desde o momento da abertura, da escolha de qual empresa, o planejamento tributário, a escolha do tipo de contabilidade a ser utilizada. Vai do feeling, né? Vai do feeling, exatamente. E eu acho que uma coisa boa, quando surgiu essas contabilidades online, eu lembro que colegas ficaram bem apavorados, né? Nossa, mas eles estão praticando um preço muito, muito pequeno e vão tirar cliente da gente. E eu acho que, sim, tudo tem um lado bom, né? Eu acho que o lado bom disso que aconteceu foi que a gente teve que acelerar o nosso crescimento tecnológico, porque o deles era completamente tecnológico, né? Então, isso acelerou o nosso crescimento para a gente realmente fazer essa transformação para o digital. E o que eu acho também é que depois a gente viu que tem público para todo mundo, né? Porque lógico que tem perfil de pessoas que preferem uma contabilidade online, que tem esse perfil, que é o que a gente estava falando. Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, e eu acho que isso ajudou realmente a gente a ver que a gente tinha que trabalhar de uma outra maneira, né? E correr atrás para a gente poder trabalhar, para poder oferecer para o cliente tanto o que eles oferecem e quanto o que a gente, no tradicional, a gente também oferece. Perfeito. Patrícia, na sua expertise, pelo que você acompanhou nesse 1 ano e meio de pandemia, houve alguma mudança no perfil do empreendedor que está começando agora, ou de repente houve uma corrida, né, dos empreendedores que já estavam estabelecidos de uma determinada forma em fazer essa modificação, essa variável que você explicou para a gente, entre contratos, etc. Como é que você vê o comportamento do empreendedor nesse momento? Eu acho que todo mundo mudou, sabe? Todas as áreas, todas as áreas. Era um restaurante que, por exemplo, não fazia um delivery e agora está fazendo. Empresas que fecharam, por exemplo, um restaurante que eu almoçava aqui no centro de Niterói e que não era self-service, e ele fechou as portas, agora está fazendo em casa e entregando porque todo mundo está preferindo não sair para almoçar
e comer dentro do próprio escritório. Empresas, lojas de roupa também, por exemplo, eu acho que shopping, teve um dia que uma amiga minha falou assim, eu liguei para o Plaza que eu queria comprar um presente, liguei lá para o concierge do Plaza, e aí falei que eu queria uma blusa tal, da loja tal, a concierge do Plaza foi nessa loja, comprou para mim, eu passei meu cartão e ela me entregou em casa. Então, assim, eram oportunidades que a gente não pensava que existiam, que a gente pensava que não poderia dar certo. O próprio home office, né, aqui no escritório, eu sempre me estruturei para ter home office, nunca tive coragem para ter um home office, na pandemia eu tive que ter, né? E agora, hoje em dia, a gente está no sistema híbrido aqui no escritório, né? Então, assim, eu acho que todo mundo, empreendedores, empresários, todo mundo teve que se adequar, se adaptar e mudou. E conseguiu enxergar novas oportunidades. Muito bom. Importantíssima essa questão transitória mesmo do presencial para o home office, né? O homeschooling também, né? Como... E demonstra mais uma vez a importância de andar da afinidade, né, entre o gestor, entre o empreendedor e a contabilidade. Né? Tendo isso já afinado, já alinhado, facilita qualquer um desses processos, né, Patrícia? Com certeza, com certeza. E sempre assim, uma coisa que a gente aprendeu também aqui no escritório, a gente tendo os processos bem definidos, né? Tanto os processos internos, os processos internos, tudo organizado, as coisas caminham muito bem, não só no escritório, mas assim, em qualquer negócio, você ter os processos definidos, bem organizados e alinhados, faz toda a diferença. O Emerson, como gestor, que o diga, né, Emerson? Poxa, nem fala. São muitas aventuras, né? Eu ainda dentro desse contexto, né, do empreendedorismo, das startups, aí eu tinha uma última pergunta para a Patrícia, que é assim, muitas empresas nascem, né, dentro de incubadoras tecnológicas ou apenas incubadoras das universidades. E ela é uma empresa comum, ela tem lá o seu CNPJ, ela só tem um endereço dentro da universidade. E eles recebem, eventualmente, um aporte de um investidor anjo, que está muito na moda essa terminologia. Como ele deve proceder se ele receber um aporte desse? O que esse dinheiro representa entrando na empresa dele? Como ele deve ser tratado por esse novo empreendedor aí? O que ele deve fazer com esse dinheiro? Aceitar todo ele de uma vez só ou não, né? Enfim, o que isso impacta no CNPJ dele como empresa? Na verdade, assim, ele vai entrar como investimento mesmo, né? A pessoa, né, que vai entrar como investidor. Existem algumas maneiras dele entrar, ou como investidor, ou como sócio, fazendo um aporte de capital. Então, assim, é uma empresa, como você falou, é uma empresa normal. Então, ou como, na verdade, como empréstimo não seria nem o caso, né? Ele colocar como empréstimo, mas eu acho que ou como investidor ou como sócio, aporte de capital mesmo, assim. É o que você falou, como se fosse uma empresa normal, igual a todas elas, né? E claro que deve aceitar sim, porque assim, você entrando, por exemplo, como um aporte de capital, você não vai pagar imposto em cima disso, né? Ele vai entrar lá como investimento na sua empresa e só quem investiu tem que comprovar que poderia realmente ter feito aquilo, mas não existe uma tributação em cima disso. Legal, muito importante essa dica aí. Bom, e falando em dica, para a gente fechar o nosso papo, eu queria que tanto a Patrícia quanto o Emerson dessem uma dica para o empreendedor, para o gestor, para o estudante que está assistindo a gente sobre essa união empreendedorismo e contabilidade. Se vocês pudessem falar um segredinho, aquela dica de pé de ouvido para cada um deles. Qual seria? Aproveitem para se despedir dessa nossa audiência, por favor. Ó, a dica que eu tenho que dar é cola no seu contador. Cola, enche o saco mesmo, sabe? Eu acho que eu fico muito feliz quando chega um cliente aqui no escritório, chega um novo empreendedor, com uma nova ideia. Eu fico muito feliz de ajudar e colaborar com o início de cada negócio, sabe? E quando dá certo, então, você vê que o objetivo que você tem, né, o seu propósito de profissão, de carreira, foi atingido, né? Então, assim, eu acho que o administrador, né, o empreendedor, o profissional contábil,
Eu acho que eles têm que sim andar juntos, têm que andar alinhados, porque um sim vai agregando valor ao negócio e ajudando a desenvolver o negócio. E queria agradecer, né? Já vou agradecer ao Conselho, né, Regional de Administração, ao Emerson. Eu faço parte também do meu conselho, fico muito feliz também em ajudar a minha profissão, né, aos profissionais contábeis com o meu trabalho. O presidente do nosso conselho, do Conselho Regional de Contabilidade, também é administrador, e ele fala isso com muito orgulho, o nosso presidente Samir, que está fazendo uma gestão muito bacana, né, nesses 2 anos que ele está à frente. Eu queria agradecer de verdade o convite de vocês por participar e contribuir um pouquinho. Legal, muito obrigado. Bom, vou deixar minha dica aqui então. Assim como a Patrícia, né, cole no contador, cole também, né, não só no contador, mas no administrador. Entenda que o serviço dele é um benefício para a sua empresa e não uma despesa acessória ou algo que você simplesmente vai pagar e não vai ter retorno. O retorno será na saúde da sua empresa, do seu empreendimento. E agradecer também a Érica, ao Conselho, mais uma vez, por essa oportunidade de estar aqui falando, né, aos nossos jovens empreendedores. E consultem não só o Conselho de Administração, mas também o Conselho de Contabilidade para eventuais dúvidas. Entrem em contato, né? A Érica sempre deixa nosso contato ao final aí e estaremos à disposição. Obrigado. Com certeza. Emerson, Patrícia, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Empreendedorismo hoje. Tenho certeza que todo mundo que assistiu a gente até aqui aprendeu muito, tirou muita dúvida e ficou com mais dúvidas, porque é para isso que a gente está aqui, que o Conselho Regional de Administração está aqui, que o Conselho Regional de Contabilidade está aqui para ajudar você, empreendedor, gestor, contador. Estamos todos em busca do melhor para a nossa sociedade. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês. E vocês que assistiram a gente até aqui, já sabe, quer saber mais? Aqui nas mídias do CRA-RJ. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.